Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo. Muito prazer, caso você não me conheça, eu sou o Antique e talvez exista a pequena possibilidade de você de me conhecer por algum desses canais, mas a chance é bem pequenininha. E eu tava a fim de fazer um vídeo um pouquinho mais descontraído. Já faz um tempinho que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas apesar de querer bastante sentar pra fazer, é muito mais difícil do que parece. E, inclusive, isso é algo que eu quero falar no vídeo de hoje. De qualquer forma, se você já viu no título ou na thumb, provavelmente você já viu do que se trata. Eu tava querendo falar sobre criação. Mas, Antique, criação do que exatamente? Do que você está falando, sua maluca desgraçada? Eu tô falando de criação de coisas no geral, por mais amplo que isso seja. Faz bastante tempo, desde o começo do ano, praticamente, que eu me pego muito tempo só consumindo coisas do que necessariamente produzindo, o que por si só não é um problema. Não quero vilanizar quem só chega do trabalho cansado e quer consumir, mas eu sou uma pessoa que eu constantemente busco uma forma de querer fazer coisas diferentes, sabe? E às vezes isso se manifesta na forma de justamente querer criar alguma coisa. Eu separei aqui alguns tópicozinhos pra falar nesse vídeo, mas de qualquer forma, se você gostar do que vê, já vou dar uma antecipada, dar um likezinho, comenta alguma coisa. Eu tô tentando voltar a fazer vídeo. Esse canal, na verdade, você provavelmente tá vendo, tá zerado, zero inscritos, zero nada. Eu recomecei esse canal, meu antigo canal, agora ele tem outro nome, ele tem outra cara, que talvez um dia eu divulgue aqui. Eu não queria envolver esse outro canal com a minha face, eu quero que seja um projeto à parte, e eu tomei a iniciativa de fazer justamente esse tipo de conteúdo diferente, que é falando com vocês de uma maneira mais descontraída, falando baboseira, qualquer coisa que der na telha, assim. De qualquer forma, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar, assim, na verdade, acho que é interessante eu ir dissecando exatamente o que criar coisas, por que criar coisas. Como eu disse anteriormente, criar é algo que, pelo menos pra mim, é algo essencial, é algo que de tempos em tempos aparece e eu tenho uma vontade muito forte de fazer. E desde pequena, eu, na verdade, sempre gostei de escrever, criar histórias, tanto que hoje isso se manifesta pra mim, majoritariamente na forma de RPG de mesa. Eu quero deixar isso pra outro vídeo mais especificamente, mas passando de maneira geral, eu atualmente jogo como player e mestro, ou seja, são duas funções que uma você cria até um certo ponto, que seria como jogador, você cria seu personagem, você cria lore, e você vai desenvolvendo conforme você vai jogando, mas eu também mestro, então logicamente eu crio mundo, eu crio cenários, eu crio, enfim, todo o world building de um RPG de mesa acaba caindo na minha mão quando eu estou fazendo essa função de mestrar. Mas é isso, eu acho que, pelo menos a princípio, assim, é bem mais interessante. Não é uma parada que eu consigo parar constantemente pra, né, produzir e escrever, até porque exige uma dedicação, existe um tempinho ali, você precisa criar, você precisa pensar, e óbvio, não precisa ser a coisa mais original do mundo, mas é sempre interessante tentar fazer alguma coisinha, e isso me leva pro primeiro tópico que eu queria abordar, que é escrever. Por mais que escrever hoje em dia pareça uma coisa até certo ponto ultrapassada, eu não sei. Se você estuda, provavelmente você tá constantemente em contato com papel, caneta, escrevendo, fazendo um monte de coisa. Mas, assim, não tenho dados, estou aqui com um puro achismo, mas é bem comum hoje, principalmente o pessoal da minha geração, eu sou de 2002, então o pessoal dessa faixa depois dos anos 2000 ter tanto esse contato com escrita. E assim, a escrita por si só é uma atividade boa mentalmente, você tá tacando um foco ali pra você parar, pensar, refletir sobre tudo que você tá fazendo, mas eu queria falar aqui não exatamente sobre só escrever no papel, digitar, escrever, tirar um tempo pra você pensar, porque justamente é sobre essa questão de você tirar um tempo pra você. Quando você para, você escreve, você tá desacelerando, que é uma coisa que é
bem difícil hoje em dia. Dificilmente você consegue arranjar um tempo livre que você não está exatamente mexendo no celular ou fazendo alguma outra atividade. Então é uma parada incrivelmente terapêutica, até por assim dizer. Eu sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto de fazer. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Aqui achei. Tem alguns muitos. Tem alguns muitos caderninhos. Nem todos. Isso é uma parada importante de destacar. Nem todos precisam ser preenchidos. Nem todos estão preenchidos, tá? Principalmente esses cadernos maiores. Esses menores são os... Opa, acho que meu microfone tá um pouquinho distante. Talvez o áudio tenha ficado um pouco estranho. Esses pequenos são, assim, de longe, os meus cadernos favoritos, porque além deles serem muito portáteis, obviamente, devido ao tamanho, eles são, tipo assim, menor que uma palma de mão, eles são muito mais fáceis de você escrever. Tem muita coisa de RPG aqui escrita. Pera, deixa eu... Tem, tipo, ficha de monstro, tem ficha de personagem, tem anotação, tem mapa desenhado. Inclusive, deixa eu até ver se eu acho aqui. Pera. Não era exatamente o que eu tava procurando, mas... acho que dá pra ver mais ou menos. É um mapinha bem simples que eu desenhei um tempo atrás pra uma one shot que eu tava mestrando. E o interessante de você ter isso escrito, ao invés de digitado, apesar de eu ter falado também sobre a questão da digitação, é justamente você ter esse tipo de coisa, sabe? Você ter esse tipo de lembrança visual das coisas que você fez. Você tá literalmente registrando seus momentos, tanto diários, porque uma coisa até que eu acho interessante de falar é... escrever não é necessariamente escrever para os outros, desde que você não queira. Acho que isso deveria ser até meio óbvio, mas a importância principal de você... Só ajeitando aqui o cabelo. Acho que a importância principal de você escrever é, como eu falei previamente, você se sentir confortável consigo mesmo. Isso aqui eu não mostro pra ninguém, acho que tem uma anotação ou outra que eu acabo compartilhando, principalmente com o player, porque tem muita coisa de RPG, mais uma vez me repetindo nisso. Mas a maior parte dessas anotações são pra mim, são puramente pra mim. E são coisas que eu particularmente acho muito legal abrir e... oh, meu Deus, eu escrevi isso há 5 anos atrás, olha, eu ainda tenho isso aqui tudo registrado, sabe? É bem legal, eu de verdade gosto bastante. Agora um outro tópico que eu queria falar, que ainda segue um pouquinho nessa vibe de escrever, é uma coisa que é um pouco temida hoje em dia, dependendo de como você enxerga a situação, e eu estou falando dos backlogs. Para quem não tá familiarizado com o termo, backlog, assim, de maneira muito genérica, eu sei que tem um termo específico, mas popularmente o termo backlog ele é usado como você fazer uma análise de algo que você acabou de consumir. Independente do que seja, um filme, um livro, um jogo, literalmente qualquer coisa, você analisa e você faz uma análise, você tecnicamente está fazendo um backlog. Eu sinto que de uns anos pra cá, esse termo ficou um pouquinho desgastado por causa de plataformas que nem o Letterboxd, que, enfim, tem várias, de várias temáticas, tem plataformas dedicadas pra cada uma dessas coisas, mas o Letterboxd, ele é mais voltado pra filmes e... assim, não que seja, ai meu Deus, que problemão, mas muita gente criou o costume, ou pelo menos divulga online, que assistiu tal filme mesmo não tendo necessariamente assistido. Eu não quero ser crítica chata, mas... assim, é uma questão meio foda, sinceramente, se você se sente melhor catalogando, colocando 500 filmes que você assistiu, vai fundo, é com você, mas enfim. Aparentemente pessoas veem problema nisso, então esse termo ficou um pouquinho desgastado, porém eu te convido, não precisa postar online, apesar de existirem essas plataformas, não precisa propriamente postar. Eu peço pra vocês escreverem só sobre as coisas que vocês estão consumindo. Se vocês não quiserem também, tudo bem, é só uma recomendação de qualquer forma. Mas se você escrever, naturalmente você vai estar pensando mais sobre o que você está consumindo. Naturalmente você consegue reter mais, sabe? Você consegue apreciar mais, não toda a obra, óbvio, tô generalizando aqui,
Mas eu comecei a fazer isso, inclusive eu estou com um caderninho aqui, inclusive uma review de um projeto que vai pro outro canal, mas tem uma review escrita aqui, uma reviewzinha de tá em progresso, mas tem algumas folhas já, coisas que eu quero fazer, e justamente escrever, pensar, tá me fazendo perceber o quão bosta esse jogo é horroroso. Eu prefiro não falar sobre agora, mas é um jogo horroroso, e não que eu não tivesse percebido quando eu joguei a primeira vez, mas reescrevendo realmente me fez parar e pensar, cara, isso aqui é pior, muito pior do que eu lembrava que era, do que eu achava que era quando eu tava jogando. E, cara, mais uma vez, é interessante perceber e pegar essas coisinhas que geralmente passa batido, sabe? Eu, pelo menos, sou um tipo de pessoa que por muito tempo consumiu coisas, várias coisas, assim, só pelo fato de ter consumido e não efetivamente ir atrás de desenvolver, não ir atrás de pensar muito a respeito. Um pouco daquilo que eu falei no começo, sobre consumir as coisas passivamente, que, mais uma vez, não é problema, obviamente. Enfim, de qualquer forma, escrevam, façam um backlog. Se vocês quiserem, recomendo, se você quiser catalogar filmes, tem o Letterboxd. Se vocês quiserem catalogar livro, eu não sei nenhuma, mas eu sei que para jogos a gente tem uma que é mais popular, que é o Backlogged. Agora, como terceira coisa, e eu acho que vai ser a mais extensa desse vídeo aqui, porque envolve algo bem pessoal meu, inclusive o que vocês estão assistindo nesse exato momento, que é produzir vídeos, produção de vídeo, que esse é um tema extremamente, não digo polêmico, mas é um tema chato, porque fazer vídeo é chato, produzir é chato, editar é chato, tudo é chato. Porém, ao mesmo tempo, é uma experiência única e é justamente por isso que eu sinto que é interessante eu falar sobre. Então, vamos lá. Eu fui uma pessoa que nasceu na era de ouro do YouTube, ou seja, eu nasci em 2002 e acompanhei o YouTube durante 2010, 2015, 2018, enfim, a era de ouro do YouTube com os YouTubers. E eu meio que agradeço que nessa época meus canais não deram certo, porque se eu seguisse alguns YouTubers que eu acompanhava na época, eu acho que não ia ser muito legal, sabe? Inclusive, falando de alguns canais que eu tive, como eu citei lá no comecinho, eu já tive alguns canais, a maioria deles não deu certo porque eu não me sentia legal produzindo conteúdo, ou, alguns casos, até consegui fazer alguma coisinha ou outra, mas aconteceram imprevistos e eu não pude continuar fazendo. Mas mesmo com esse tipo de coisa, eu sinceramente não acho que vale a pena desistir, ou pelo menos que valeu a pena só desistir, porque é um sonho realmente que eu tenho, então não consigo ficar parada, eu tenho um problema constante de ver e de pensar, de querer produzir. Tem muita ideia que desde o começo, desde acho que 2 anos atrás eu tenho na cabeça, mas eu simplesmente não consigo colocar em prática por causa de nervosismo, ansiedade, enfim. Por mais que não pareça, é extremamente difícil, principalmente mostrando o rosto, sentar na frente de uma câmera, olhar pra ela e começar a falar um monte de besteira, de baboseira. Assim, tenho que ser aberta com vocês. Eu escrevi o roteiro inteiro pra esse vídeo. Eu não estou seguindo ele, porque simplesmente eu não consigo seguir roteiro. É um tipo... Esse estilo de vídeo específico é um estilo de vídeo que eu acho que eu tenho que ser verdadeira, sabe? Eu tenho que ser sincera. Não que com roteiro não seja, mas falando com vocês diretamente sobre como o que está aqui no meu coração, o que eu sinto que é legal pra falar pra vocês. Quem tá começando, pra quem quer começar a fazer vídeos, eu não tenho tanta experiência mais avançada, mas eu sinto que eu tenho algumas dicas, algumas coisas que eu acho interessante de falar. E a primeira delas é, por favor, se você vai criar um canal no YouTube, não cai no papo de fama e dinheiro. De verdade, não vai pensando nisso. Hoje em dia eu vejo que tem uma produção de conteúdo muito voltada pra isso. Isso, de verdade, me dá um desgosto muito grande. Se você precisar... vídeos agora, eu vou tentar, não vou colocar obviamente o canal pra, enfim, não que eu vá fazer algo, mas é só porque, enfim, manter a privacidade dos canais, mas se você pesquisar agora criar conteúdo, como começar o seu canal, as primeiras coisas que vão aparecer é como criar o seu canal e ganhar dinheiro, como monetizar o seu vídeo em uma semana, ah meu Deus,
como eu larguei o meu emprego CLT e comecei a viver do YouTube. Então, tipo, não é uma coisa que você vai começar a fazer vídeo. Na verdade, eu estou mentindo, porque vai que você é a pessoa mais foda do mundo, a mais sortuda, e você cria seu canal e no seu primeiro vídeo você já, pá, estoura 1 milhão de views, 4.000 horas de visualização. Você agora está monetizado com um vídeo. Agora, parabéns, continue fazendo e você se tornará milionário. Se você for esse tipo de pessoa, beleza, vai fundo. Com certeza você vai ser muito feliz, você vai conseguir produzir conteúdo. Mas eu tô falando de uma maneira real. Criar o seu canal visando lucro, visando fama, pode ser que ela venha um dia. Mas levar um canal no YouTube só como isso vai só te desgastar mentalmente, e eu me uso como exemplo. Todos os canais que eu tentei fazer, eu fui completamente nisso. Nossa, eu vou fazer esse tipo de conteúdo porque é isso que tá popular no YouTube no momento. Eu quero fazer isso porque isso aqui é o que parece que tá dando view. Até mesmo no meu canal que meio que deu certo, que era o meu outro canal, o outro The Antique, que eu fazia live de jogo. Eu tava, na época, acho que fazendo desafio no Resident Evil 4 clássico e no Silent Hill 2 clássico também. Tava fazendo alguns desafios e foi a época que, assim, não muito, mas uma parcela legal de pessoas, pra mim, pelo menos, tava acompanhando, tava batendo uma média legal de viewers nas lives. Só que, por conta de problemas pessoais, eu tive que parar. Na época eu tava morando com a minha avó, eu tive que voltar a morar em casa, enfim, aconteceu um monte de complicações. E basicamente eu tive que abandonar o canal. E quando eu voltei a fazer lives, inclusive eu posso mostrar aqui, não tem problema. Quando eu voltei a fazer lives, eles não pegavam o que eu tava pegando antes. E isso acabou me dando uma desmotivada muito grande. E isso abalou muito o meu mental na época. Então eu digo com uma certa certeza pra vocês. Não faz um canal visando dinheiro. Pode ser que ele venha, pode ser que a fama venha. Se você quer fama, enfim, cara, sei lá, faz TikTok, faz vídeo curto, é onde você mais vai crescer mais rápido. Eu não tenho interesse nesse tipo de conteúdo, talvez eu até faça algum dia, mas, sabe, eu quero algo mais pessoal meu. Eu quero um canal sobre mim, eu quero um canal onde eu possa sentar e falar essas baboseiras que eu tô falando aqui com vocês, independente de qualquer outra coisa, sabe? Eu só quero ser eu mesma no meu canal, eu não quero ter que me guiar por o que tá popular, o que não tá. E assim, óbvio que eventualmente vai se cruzar o que eu quero fazer com o que tá popular, mas não é o foco. Definitivamente não é o foco. Eu só quero fazer isso porque, cara, eu gosto. Eu só tô fazendo isso, esse vídeo aqui mesmo, falando sobre criar coisas, porque eu quero, porque eu estou afim, porque eu tenho vontade. E, de verdade, me emputece muito. Eu acho muito legal a iniciativa de mais pessoas falarem sobre você começar a criar, de você, enfim, começar seu próprio canal. Mas talvez seja só um bait de título, eu não parei pra ver todos, mas jogar assim tão de cara mexer com, acho que é mexer diretamente com o sonho das pessoas, falar como monetizar, como fazer tal coisa. E o algoritmo do YouTube tá constantemente mudando, então um vídeo que você viu um mês atrás já talvez não sirva para o algoritmo atual. Acho que é isso, esse tópico. Por favor, não cometa esse erro, por favor, eu imploro. Outra coisa que também eu acho que é interessante deixar assim registrado é escolher um nicho que você quer, mas apesar de você estar escolhendo um nicho, não precisa se prender a exatamente uma coisa só. Você escolhe um nicho, pra quem não sabe, um nicho é tipo um gênero, um tema, alguma coisa pra produzir vídeos. Então, sei lá, existem vídeos de moda, de maquiagem e, enfim, trocentas coisas. Tem conteúdo de esportes, que daí você pode ir pra futebol, basquete, enfim, são gêneros de vídeos. Isso que você tá vendo é um canal meio de stalking. Eu não sei exatamente em que nicho que isso aqui enquadraria, mas é um canal conversativo, de opinião, talvez. Mas não se prenda a algo só dentro do seu nicho e não se prenda principalmente a um estilo que outros estão fazendo. Tá tudo bem você se inspirar, eu mesmo me inspiro. Esse vídeo está sendo fortemente baseado no canal do Piscine. Piscine, um beijão, eu adoro o seu conteúdo. Mas assim, você fazer à risca o que outras pessoas estão fazendo talvez não seja o melhor caminho, do mesmo jeito que o oposto também não é. Você não precisa se prender a um único estilo de vídeo. Se você quiser, tudo bem, você decide completamente. Se você quer fazer um único estilo de vídeo sempre,
vai fundo se você gosta. Eu acho que a palavra-chave disso tudo que eu tô falando desde lá do começo é gostar. É você ter interesse pelo que você tá fazendo. Se você quiser pegar e fazer cada vídeo que você faz ser um gênero diferente, ser um estilo diferente, vai fundo. O que importa é você tá fazendo o que você tá afim de fazer. Se você tá gostando, acabou. Não adianta vir alguém e falar: ai, este conteúdo está ruim, eu não gostei, eu estou sentindo uma diferença discrepante no conteúdo. Foda-se. Foda-se, quem é você, meu irmão? Eu tô fazendo o que eu quero, você tá fazendo o que você quer, então... Sabe, tipo, óbvio, ouvir críticas é bom. Não tô falando pra você não ouvir críticas, eu só estou falando pra você não se frustrar em, eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Faz. Se você tá tendo ideias e você tá sendo produtivo, vai fundo, faz. Faz o que você realmente quer fazer. E a última coisa que também, obviamente, é importante, eu sei, eu estou me repetindo muito ao longo desse vídeo, mas além de gostar do que você quer fazer, não precisa se preocupar com frequência, não precisa se preocupar com... Literalmente não precisa se preocupar com nada. Você não precisa mostrar seu rosto, você não precisa falar com a sua própria voz. Existem diversos narradores. Por muito tempo, Loquendo foi algo no YouTube, então... Eu sinto que assim, muita gente trava hoje em dia pra fazer um canal por justamente não conseguir pensar num nicho, ou ter medo de mostrar o rosto, ou enfim, sabe, você ficar completamente perdido. Acho que você começa a ir pra frente no YouTube quando você encontra o que você quer fazer. Eu tô tentando há muito tempo. Eu já tentei fazer gameplay, eu já tentei fazer vlog, já tentei fazer, tipo, vídeos muito bem editados. E cá estou eu fazendo um just chatting de opinião. E ao mesmo tempo eu tô tentando tocar um canal de jogo, de review. Então, naturalmente, são caminhos diferentes que você vai seguir ao longo da sua vida, ao longo de criação de conteúdo. E outra coisa é, por mais contraditório que pareça, idealizar se você realmente quer fazer conteúdo. Se você realmente gosta de fazer isso. Porque não adianta você querer fazer algo que você não tem certeza se você gosta, sabe? Experimenta, faz um vídeo, faz um outro. Se você parar e pensar, pô, não é pra mim, mas assim, de verdade não é pra mim, não ficar nessa de, eu não tô afim, e daí você vai empurrando, 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 e quando percebe, não é que você não tá afim, você só não teve, desculpa a forma que eu vou falar, mas você só não teve coragem pra fazer. Então, de verdade, tenta. Não custa, é literalmente de graça, você grava com o seu celular. Eu estou gravando com o meu celular, um Redmi Note 11 de 2020, a câmera é horrível. Hoje em dia qualquer celular tem uma câmera melhor, mas eu estou aqui, eu não vou ser também hipócrita, eu estou com um microfone bom, eu estou com um PC legal, eu tenho um pouquinho mais de qualidade do que tipo algumas pessoas teriam, mas ainda assim, é de graça, grava, faz alguma coisa. Posta, quem sabe não dá certo. Eu acho que a humanidade evoluiu tanto por tentar e pensar e fazer coisas diferentes, e não custa, eu acho, pra gente, como ser humano hoje, como uma forma de melhorar a cabeça, sabe? Pensar e fazer algo a respeito. Então, acho que por hoje é isso. Acho que já deu bastante papo pra conversa. Já faz um tempinho. Eu queria agradecer você que escutou até aqui. Acho que nem sei com quanto tempo ficou esse vídeo, mas de qualquer forma, muitíssimo obrigado pra você que me escutou aqui até aqui. Eu provavelmente devo postar mais vídeos nesse canal, então se você gostou, não se preocupe, eu não vou te abandonar. Mas é isso, gente. Um beijo, um abraço e fica a mensagem pro final do vídeo, que é: Piscine, pelo amor de Deus, não me processa, Piscine, por favor, eu gosto muito do seu conteúdo.